Eu nunca vou esquecer o dia em que ele olhou bem nos meus olhos, respirou fundo e disse, quase sem mexer a boca, que não conseguia mais carregar o peso da nossa relação, bem no exato momento em que eu mais precisava de alguém do meu lado. Eu lembro de tudo. Da cadeira dura do hospital, do cheiro forte de desinfetante, do barulho da televisão ligada num canal qualquer, do médico falando rápido demais, e dele, em pé, com a mão no bolso, inquieto, olhando para o chão, como se tivesse com mais problemas do que eu. Naquele dia, eu tinha acabado de descobrir que minha mãe estava com um tumor que ninguém sabia se era maligno ou não. E ele escolheu aquele momento para ir embora. Mas calma, eu já vou chegar na parte em que ele volta. Eu prometo. Porque o mais irônico de tudo é que, quando ele reapareceu, cheio de humildade forçada, olhares cuidadosos e falas ensaiadas, foi justamente no dia em que ele descobriu que eu tinha comprado o prédio onde ele trabalhava. E não... Eu não comprei por vingança. Se fosse alguns anos antes, talvez tivesse comprado só para ter o prazer de humilhar. Mas quando isso aconteceu, eu já era outra pessoa. E é por isso que essa história dói. E ao mesmo tempo... cura. Deixa eu voltar um pouco, porque nada disso aconteceu de um dia para o outro. Meu nome é Luísa. E eu não era a mulher que você imagina quando pensa em alguém que compra um prédio inteiro assim de uma vez. Eu era a pessoa que contava moedas no supermercado para ver se dava para levar o pacote maior de arroz. Eu era a que olhava a vitrine de loja cara só de longe para não passar vergonha. Eu era a que estudava com livro emprestado porque não dava para comprar o material. E, para ser bem sincera, eu também era aquela que aceitava pouco. Muito pouco. Aceitava pouco amor, pouco respeito, pouca atenção. Eu aceitava migalha e ainda agradecia, até achar que isso era o máximo que eu merecia. Foi nesse cenário que o Rafael entrou na minha vida. Eu tinha 25 anos quando conheci o Rafa. Ele era o tipo de cara que chama a atenção sem fazer esforço. Alto, bonito, sorriso fácil, aquele jeito de quem já nasce sabendo usar as palavras certas. Ele trabalhava como gerente numa agência de publicidade num prédio comercial no centro da cidade. E eu... Bom, eu trabalhava como assistente administrativa numa escola de idiomas que ficava na rua de trás. Eu ganhava pouco. Andava de ônibus lotado, chegava em casa cansada, mas tinha esperança. Eu sempre tive esperança, por mais boba que fosse. A gente se conheceu na fila de um café. Eu tava com a blusa amassada, o cabelo meio preso, com pressa, porque ia me atrasar para o trabalho. Ele estava atrás de mim, falando no telefone, todo cheio de segurança. Quando desligou, pediu desculpa porque tinha esbarrado em mim sem querer. Eu sorri, disse que estava tudo bem e deixei passar, mas aí ele comentou da minha tatuagem, uma tatuagem pequena no meu pulso, com a palavra coragem escrita. Ele riu e falou, bonito isso, coragem. Eu respondi meio no automático. É o que eu tento ter todo dia. Ele perguntou meu nome, eu perguntei o dele, e assim começou. No começo, parecia até coisa de filme. Ele me mandava mensagem de bom dia, me buscava na esquina de casa quando saía mais cedo do trabalho, me levava para comer hambúrguer num lugar que eu nunca tinha ouvido falar. E, principalmente, me fazia sentir vista. Não era amor ainda, era carência. Mas, na época, eu não sabia diferenciar. Então eu chamei de amor. O Rafa tinha uma vida mais organizada que a minha. Ele ganhava bem, tinha um carro bom, já estava num cargo importante. Morava sozinho num apartamento pequeno, mas confortável. E eu morava com a minha mãe, a dona Sônia, numa casa simples, num bairro afastado. A gente começou a namorar. E por um tempo, eu acreditei que ele era o melhor que podia ter acontecido comigo. Ele era atencioso, sabia conversar, me incentivava em algumas coisas. Em outras, me diminuía. Só que isso eu demorei muito para perceber. Porque quando alguém te trata bem em alguns momentos, você tende a tentar esquecer os momentos em que essa mesma pessoa te machuca. Você passa pano, justifica. Fala pra si mesma que ele tá estressado, que não foi bem assim, que você também exagerou. No começo do namoro, ele achava bonitinho eu ser guerreira, como ele dizia. Vivia repetindo, você ainda vai ter uma vida melhor, Lu, só precisa ter foco. Você é inteligente, só falta oportunidade. Quando ele falava isso, meu peito esquentava. Eu acreditava, não só nele, mas em mim.
Só que, com o tempo, eu fui percebendo que ele gostava de me ver tentando, mas não gostava de verdade de me ver chegando lá. Eu lembro da primeira vez que eu falei pra ele que queria abrir alguma coisa minha. Nem sabia direito o quê. Só sabia que eu não queria passar o resto da vida trabalhando como assistente administrativa, ganhando mal dependendo da boa vontade dos outros. Eu disse isso pra ele numa noite de sábado. A gente estava deitado na cama, ele olhando o celular, rolando o feed sem nem prestar muita atenção em mim. Eu fiquei alguns minutos criando coragem, até falar: Rafa, eu estava pensando em fazer um curso de gestão de negócios. Talvez até começar alguma coisa minha, sabe? Uma lojinha online, sei lá, algo para crescer. Ele não tirou os olhos do telefone. Só perguntou: Com que dinheiro, Lu? Aquilo cortou meu entusiasmo na mesma hora. Fiquei em silêncio. Ele percebeu. Largou o celular, me olhou rápido e continuou: Não tô te desanimando, não. Só tô falando pra você ser prática. Você ganha pouco. Mal sobra no fim do mês. Não adianta ficar sonhando com coisa grande sem ter pé no chão. Eu engoli seco. Não era só o que ele disse, era o jeito. Como se eu fosse uma criança viajando demais. Como se ele estivesse ali com os 2 pés na realidade e eu fosse a boba que não entendia o mundo. Eu só respondi: eu sei, só tava pensando alto. Ele passou a mão no meu cabelo, beijou minha testa como se estivesse me acalmando. Naquele dia, alguma coisa pequena em mim se quebrou, mas era tão discreto que eu nem ouvi o barulho. O tempo passou. A vida seguia. Eu trabalhava, cuidava da minha mãe, tentava ser a namorada presente, fazia tudo o que eu podia. Até que as coisas começaram a piorar. A minha mãe sempre foi uma mulher forte. Trabalhou como costureira a vida toda. Criou eu e meu irmão sozinha. Meu irmão, o Marcelo, tinha casado e se mudado para outra cidade. A gente não se falava tanto quanto eu gostaria. Ele tinha a própria família agora, mas minha mãe era meu apoio, meu porto. Um dia, ela começou a sentir umas dores estranhas. Cansava com pouco esforço. Falava que sentia um peso no lado direito. Eu insistia para ela ir no médico. Ela sempre empurrava com a barriga. É idade, minha filha. Acha que eu sou moça? Mas um dia, a dor foi tão forte que ela quase desmaiou. Eu larguei tudo no trabalho e corri com ela para o hospital. Foi nesse dia que a minha vida começou a virar de cabeça para baixo. Eu lembro do médico falando sobre massa, lesão, exames complementares. Eu só conseguia pensar em tumor, em aquela palavra que ninguém quer ouvir. Eu olhava para minha mãe tentando parecer forte. Ela apertava a minha mão, mas o olhar dela estava longe. Eu mandei mensagem para o Rafa na mesma hora. Ele respondeu quase 2 horas depois. Putz, amor, tô na correria aqui. Depois me conta melhor. Depois me conta melhor. Eu li aquela frase tantas vezes que parecia que as letras iam mudar. Mas não mudaram. Era isso mesmo. Depois me conta melhor. Como se fosse algo que eu pudesse guardar numa caixinha e abrir quando ele tivesse tempo. Naquele dia, eu voltei para casa com a minha mãe. Ainda não tinha o diagnóstico fechado, só a suspeita. E a suspeita às vezes dói tanto quanto a certeza. Eu passei a noite, em claro, procurando coisa na internet, coisa que eu nem devia ter lido. Meu coração apertado, um desespero silencioso. E o Rafa... nada. No dia seguinte, eu fui trabalhar com o corpo presente e a cabeça longe. Minha chefe, a Cláudia, percebeu que eu não estava bem. Me chamou na sala dela, perguntou, eu desabei. Ela me deu um abraço, perguntou do que eu precisava. E eu percebi que naquele momento eu tinha mais colo dela do que do meu próprio namorado. Só que eu ainda estava tentando passar pano para ele, ainda me justificando. Ah, mas ele trabalha muito, ele tá cansado, ele não gosta de hospital. Eu repetia isso para mim mesma como um mantra. Alguns dias depois, saíram os resultados iniciais. Precisava de biópsia. A palavra tumor apareceu no papel. Eu tremi. Minha mãe só respirou fundo, me olhou e falou: Não começa a chorar antes da hora, Luísa. A gente não sabe ainda. Mas eu sabia. Lá dentro, eu já sentia. Eu marquei a biópsia. Comecei a fazer contas. Quanto eu tinha guardado? Quanto eu ia precisar? O plano de saúde só cobria uma parte. O resto ia sair do meu bolso. Eu mandei mensagem para o Rafa contando. Ele deixou no visualizado. Ficou assim por horas. Eu olhava para o celular como se ele fosse um pedaço do meu coração jogado na mesa. Até que no final do dia, ele me ligou. Oi, amor. Desculpa, o dia foi um inferno aqui. Eu contei tudo.
do exame, do valor, do medo. Do outro lado da linha, silêncio. Depois ele suspirou. Caramba, que situação, hein? Eu esperei alguma coisa, qualquer coisa. Tô indo aí. Vamos ver isso juntos. Você não tá sozinha. Mas só ouvi. Você consegue um desconto? Às vezes, pagando à vista? Eu respondi meio sem entender. Rafa, eu não tenho dinheiro para pagar à vista. Ele perguntou se eu não tinha como pedir ajuda para o meu irmão. Eu expliquei que o Marcelo também não estava nadando em dinheiro, que ele tinha filho pequeno, que minha mãe sempre foi de não pedir nada para ninguém. E aí ele soltou a frase que eu nunca esqueci. Lu, você precisa ser prática. Se prepara porque isso vai mexer com seu bolso, viu? Doença é caro. Eu não vou conseguir te ajudar muito com dinheiro. Tô com muita coisa aqui também, mas o que der para fazer, eu faço. O que der para fazer, eu faço. Na prática, não fez nada. E eu não tô falando só de dinheiro. Eu tô falando de presença, de estar, de segurar a mão, de ir junto nos exames, de ficar do lado na hora que o médico fala o que ninguém quer ouvir. Ele não foi em nenhum exame da minha mãe. Nenhum. Sempre tinha uma reunião, um projeto urgente, um cliente chato, uma entrega inadiável. Na semana em que a gente recebeu o resultado da biópsia, eu entrei no consultório tremendo. Minha mãe segurava minha mão, fingindo calma. O médico explicou devagar, com aquele tom treinado de quem já sabe que vai desmontar vidas. Era câncer. Eu senti meu corpo inteiro gelar. Minha mãe olhou para mim e perguntou: Tá tudo bem aí, filha? Olha a ironia. Ela doente e preocupada comigo. Saímos de lá com uma lista de exames complementares, encaminhamento para oncologista e aquela sensação de que o chão tinha virado areia movediça. Naquela noite, eu chamei o Rafa para ir em casa. Eu precisava dele. Eu precisava que ele me abraçasse e me dissesse alguma coisa, qualquer coisa. Ele respondeu que ia ver porque estava muito cansado. No fim, apareceu mais tarde, quase 11 da noite. Entrou, deu um beijo rápido na minha testa, falou com a minha mãe como se nada tivesse acontecido. E aí, dona Sônia, como a senhora tá? Minha mãe sorriu, porque ela era educada até demais. Eu tô bem, meu filho. Quem tá nervosa é essa menina aqui. Ele riu, deu de ombros e depois, quando a gente ficou sozinhos no meu quarto, ele finalmente falou sobre o que eu esperava. Então, é sério mesmo, né? Eu sentei na beira da cama, olhei para ele, respirei fundo. Vai ter que fazer tratamento, químio, talvez cirurgia. Eu não sei. Eu tô com medo, Rafa. Ele pareceu desconfortável, andava de um lado pro outro, coçava a nuca, até que se sentou do meu lado. Eu não sei muito o que falar numa hora dessas, Lu. Só que vai dar certo. Tem que pensar assim, vai dar certo. Eu queria mais. Eu queria que ele olhasse nos meus olhos, que ele dissesse que ia segurar a minha mão até o fim, que a gente ia passar por isso juntos. Mas tudo que eu ouvi foi um vai dar certo genérico, vazio, e uma pressa escondida para mudar de assunto. Alguns dias depois, eu estava tão sobrecarregada que comecei a me sentir mal fisicamente. Minha cabeça doía. Eu não conseguia dormir direito. Estava faltando no trabalho. Minha mãe começava o tratamento. Eu tinha que resolver remédio, transporte, fila de exame, papelada de convênio. E o Rafa, cada vez mais distante. Quando eu perguntava se ele podia me ajudar com algum exame, alguma coisa prática, ele dizia: Amor, eu tô atolado aqui. E se eu faltar, complica tudo. Eu tô num momento delicado no trabalho. A agência pegou uma conta grande. Não posso dar mole agora. Eu repetia para mim mesma que eu entendia. Que era o trabalho dele. Que ele não podia largar tudo. Mas com o tempo, a sensação que eu tinha é que ele não queria se envolver com aquilo. Com a feiura do hospital. Com a realidade de ver alguém emagrecendo, perdendo cabelo, sendo furada por agulha, ficando fraca. Doença afasta quem não sabe amar. A primeira grande quebra foi uns 2 meses depois. Minha mãe já tinha feito algumas sessões de químio. Eu tinha gastado tudo que eu tinha guardado. Tinha feito dívida no cartão. Tava fazendo hora extra sempre que possível. Um dia, o Rafa me chamou para conversar. Eu senti algo estranho, um incômodo. A gente estava no apartamento dele. Eu tinha acabado de tomar banho. Sentei na cama com o cabelo molhado. Ele estava no sofá, com uma cara séria demais pro meu gosto. Lu, a gente precisa conversar. Eu gelei. Essa frase nunca vem coisa boa. Tá. Fala. Ele respirou fundo. Eu tô me sentindo muito sobrecarregado.
Eu pisquei sem entender. Sobrecarregado? Com o quê? Ele passou a mão no rosto. Com tudo. Com o trabalho, com a nossa relação, com esses problemas todos. Eu sei que é egoísta falar isso, mas eu preciso ser sincero. Meu coração acelerou. Eu já sabia o que vinha, mas mesmo assim eu não estava pronta. Você quer terminar, Rafa? Ele não respondeu de imediato. Desviou o olhar. Depois falou. Eu acho que a gente está num momento diferente, Lu. Você está passando por uma fase muito difícil. E eu não tô conseguindo ser o namorado que você precisa. Eu me sinto sufocado, cobrado, sempre com a sensação de que tô devendo alguma coisa. Eu fiquei olhando para ele, sem reação. Sufocado, ele se sentia sufocado. Ele. Eu respirei fundo, tentando não chorar. Eu tô cobrando o quê, Rafael? Presença? Isso é cobrança agora? Ele ficou na defensiva. Não é isso, é que tudo gira em torno da sua mãe, do hospital, do tratamento. Eu chego aqui e só tem assunto pesado. Eu chego cansado do trabalho. E é mais problema. Eu tô cansado, Lu. Eu tô no meu limite. Eu senti como se alguém tivesse dado um tapa na minha cara. Você acha que eu tô como, Rafael? Você acha que eu tô descansada? Eu também tô no meu limite. Eu tô carregando o peso da minha vida e da vida da minha mãe. E você tá cansado de ouvir sobre isso? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, eu não quero ser o vilão, mas eu preciso pensar em mim também. Eu não tô pronto para esse tipo de responsabilidade. Eu não me sinto preparado para ficar ao lado de alguém num momento assim. Eu não sei lidar. Eu engoli o choro com tanta força que doeu. Então, quer dizer que justo agora você vai embora? Ele apertou os lábios. Falou baixo. Eu acho que é melhor para nós dois. Quando uma pessoa fala para nós dois, tentando justificar uma covardia, dá vontade de gritar. Para nós dois ou para você, Rafael. Ele abaixou a cabeça. Eu não quero viver na culpa, Lu. Eu prefiro ser sincero agora do que ficar te enganando, fingindo que tô aguentando. Eu não tô. Eu fiquei alguns segundos em silêncio. Tudo dentro de mim dizia para implorar, para segurar ele, para dizer que eu dava um jeito, que eu ia tentar ser menos pesada. Mas tinha outra voz. Uma voz pequena ainda, mas firme, que dizia: se você implorar agora, você vai se perder de vez. Eu olhei para ele com o pouco de dignidade que eu ainda tinha naquele momento e perguntei: você tem certeza disso? Ele respondeu: tenho. Eu senti uma mistura de raiva, tristeza e alívio estranho, como se eu finalmente estivesse vendo quem ele era de verdade. Então, tá, vai. Ele pareceu surpreso. Lu, vai, Rafael, vai. Não precisa prolongar isso. Você não quer ficar ao meu lado agora. E, para ser bem sincera, eu não quero do meu lado alguém que só é companheiro em dia de festa. Ele tentou se justificar mais um pouco. Falou que me admirava, que eu era forte, que ele tinha certeza que eu ia superar, que eu ia crescer muito com tudo isso. E outras frases prontas. No fim, saiu. Deixou a chave do meu coração em cima da mesa, mesmo sem perceber. Eu fui embora do apartamento dele como se estivesse andando em câmera lenta. Quando cheguei em casa, minha mãe estava sentada na sala, com a televisão ligada. Me olhou e viu na hora. Ele terminou, né? Eu não consegui responder. Só sentei do lado dela e chorei. Chorei como uma criança. Ela passou a mão no meu cabelo, com a pouca força que tinha. Deixa ele ir, minha filha. Mas, mãe, como é que ele faz isso agora? Logo agora? Ela respirou fundo. Tem gente que não foi feita para ficar em hora difícil. Tem gente que só aguenta na já alegria. A dor pesa demais e aí foge. Melhor assim. Eu não achava melhor coisa nenhuma. Eu queria ele lá. Eu queria que ele segurasse minha mão. Eu queria que ele me ajudasse a cuidar dela. Mas ele não queria. E foi assim que eu fiquei. Sozinha. Sozinha com as contas. Sozinha com o medo. Sozinha com o barulho das máquinas no hospital. Sozinha com os olhares cansados nos corredores. Sozinha quando minha mãe vomitava tudo depois da químio. Sozinha quando ela acordava de madrugada com dor. Sozinha. Eu trabalhava de dia. Cuidava da minha mãe à noite. Fazia bico em casa, costurando barra de calça, arrumando roupa de vizinho. Vendia bolo no pote para ver se entrava um dinheiro a mais. Eu não tinha tempo para pensar em mim, para sentir saudade, para sofrer por amor. Mas isso não quer dizer que eu não sofri. Eu só engoli.
Guardei num canto. A dor do abandono se misturava com o medo de perder a minha mãe. Tudo virava uma massa pesada dentro do peito. Teve dias em que eu quis desistir de tudo. Teve noite que eu sentei no chão do banheiro com as mãos na cabeça, chorando baixinho para minha mãe não ouvir. Eu olhava para o espelho e não reconhecia a mulher que eu via ali. Foi nessa época que eu tive a primeira crise de pânico. No corredor do hospital, eu estava esperando minha mãe sair de um exame. De repente, meu coração disparou. Minha visão ficou turva. Eu achava que ia morrer ali mesmo. Uma enfermeira percebeu, me sentou numa cadeira, me deu água, me fez respirar fundo, me perguntou se eu tinha comido. Eu mal lembrava. Você está cuidando de alguém, mas quem cuida de você? A pergunta dela ficou ecoando na minha cabeça. Quem cuida de você? Eu nunca fui uma pessoa acostumada a receber cuidado. Eu sempre era a que cuidava. Da minha mãe, do meu irmão, dos problemas dos outros, do ex-namorado cansado. Mas ali não tinha ninguém. Depois de alguns meses, a situação financeira ficou insustentável. Eu já tinha estourado o cartão, estava devendo empréstimo, não estava conseguindo dar conta. Foi aí que uma coisa aconteceu, algo que eu não esperava. Um dia, eu estava no trabalho, quase no fim do expediente. Meu chefe me chamou na sala. Eu já entrei pensando que ia ser bronca por causa das faltas. Eu já estava pronta para ouvir que ia ser demitida. Mas não foi isso que aconteceu. Ele me olhou com calma e falou: Luísa, senta aqui. Eu queria falar com você um negócio. Eu sentei, o coração na boca. Eu sei que você tem passado por uma situação difícil com a sua mãe. A Cláudia me comentou. Eu também tenho mãe e sei como é complicado. Eu percebi suas ausências, seu cansaço, mas também vi que, mesmo assim, você sempre entrega o serviço. Eu tenho te observado, Luísa. Você é organizada. Tem boa comunicação, resolve problema rápido. A escola onde a gente trabalha faz parte de um grupo maior e que a gente está abrindo uma vaga interna aqui de coordenação administrativa. O salário é maior e tem alguns benefícios melhores. Eu queria saber se você tem interesse. Eu fiquei em choque. Eu? Ele sorriu. Sim, você. Mas tem uma condição. Para assumir a vaga, você precisa fazer um curso que o grupo oferece. Curso de gestão, uma espécie de formação, não é longo, tem duração de alguns meses, mas vai exigir dedicação. Na hora eu pensei em tudo, na minha mãe, nas contas, na falta de tempo, mas também naquele sentimento antigo de que eu podia ser mais. Eu não sei se consigo, chefe. Ele me olhou firme. Luísa, eu não costumo fazer esse tipo de proposta para qualquer um, eu tô vendo potencial em você. Se você não conseguir conciliar agora, a gente adia. Mas essa chance não aparece toda hora. Pensa com carinho. Eu fui para casa com aquilo na cabeça. Contei para minha mãe. Ela estava deitada, cansada, mas o olho brilhou. Pelo amor de Deus, Luísa, você vai aceitar isso sim. Mas, mãe, e se eu não der conta? Ela segurou minha mão. Você já está dando conta de coisa muito maior. Se vira. Aprende a pedir ajuda, mas não desperdiça o que é seu. Eu aceitei. Comecei o curso. Era à noite, 2 vezes por semana. Eu saía do trabalho, corria para casa, deixava tudo organizado para minha mãe, ajeitava remédio, comida, depois voava para a aula. Muitas vezes eu chegava atrasada, cansada, com a cabeça pesada. Mas eu sentava, pegava o caderno, anotava tudo. Eu comecei a ver um mundo que eu nunca tinha enxergado antes. Gestão, planejamento, finanças, administração de negócios, processos, organização. Eu me via ali. Aquilo fazia sentido para mim. Eu gostava de resolver problema, de achar solução, de ver o todo. Teve uma aula em que o professor pediu para a gente montar um plano simples de negócio, só como exercício. A maioria da turma colocou loja de roupa, cafeteria, salão de beleza. Eu coloquei outra coisa. Eu escrevi consultoria administrativa para pequenos negócios. Na minha cabeça, eu comecei a imaginar quantas pessoas tinham empresas pequenas e não sabiam organizar a parte financeira, burocrática. Quantos não quebravam por falta de controle? Eu, que sempre fui organizada com pouco, podia ajudar. Guardei aquele pensamento num caderninho. Nem eu levava muito a sério. Não naquele momento. Durante o curso, eu comecei a ser chamada para resolver coisas mais complexas na escola. O sistema travava, me chamavam. Tinha problema com matrícula, me chamavam. Faltava gente, eu cobria. Eu estava virando o coringa.
E ao mesmo tempo, minha mãe seguia na luta. Tinha dias em que ela estava melhor. Tinha dia em que estava péssima. Tinha dia em que sorria. Tinha dia em que não levantava da cama. Eu aprendi a viver um dia de cada vez. 1 minuto de cada vez, às vezes. Foram meses muito pesados. Mas, sem que eu percebesse, eu estava ficando mais forte. Não aquela força que a gente finge que tem para postar frase motivacional em rede social, mas força de verdade. A força que vem quando não tem opção. Eu não tinha mais ninguém para resolver minha vida por mim. Eu não podia esperar apoio de um namorado que foi embora. Eu não podia esperar milagre. Eu tinha que aprender. Tive muita raiva do Rafa. Muita. Teve dias em que eu quase mandei mensagem. Quase liguei só para xingar. Para jogar na cara dele tudo que eu estava passando sozinha. Para dizer, olha o que você perdeu. Mas sempre que eu pegava o celular, algo me segurava. Eu repetia para mim mesma, não dá o poder para ele de saber tanto assim da sua vida. Então eu guardava, chorava sozinha e seguia. 1 ano se passou assim. 1 ano. Nesse período, minha mãe teve algumas respostas positivas. O tumor diminuiu. O médico falou em remissão. Eu chorei de alívio num corredor de hospital, abraçando uma enfermeira que eu nem conhecia direito. A vida começou a respirar um pouco de novo. Eu terminei o curso de gestão. Fui efetivada na vaga de coordenação administrativa. Meu salário aumentou. Eu consegui renegociar algumas dívidas. Comecei a andar menos com a corda no pescoço. E pela primeira vez, depois de muito tempo, eu consegui olhar para frente sem sentir tanto medo. Mas ainda tinha uma coisa engasgada em mim, um buraco. Eu sentia que a minha vida ainda estava no automático. Eu tinha crescido na dor, mas ainda não tinha dado o próximo passo. Foi numa tarde qualquer, mexendo num monte de papelada, que a ideia veio clara. Eu estava organizando uns arquivos na escola. Vi uma pilha de fichas de alunos desistentes. Quando fui ver o motivo, a maioria era igual. Falta de organização de horário, problema financeiro, descontrole de agenda. Tudo coisa que, com um pouco de planejamento, podia ser evitado. Eu pensei, se tanta gente perde oportunidades por falta de organização, por que não transformar isso em serviço? Eu lembrei do exercício do curso, da tal consultoria administrativa para pequenos negócios. Mas eu não sabia por onde começar. Nem tinha dinheiro para investir. Eu não conhecia ninguém no ramo. Mesmo assim, naquela noite, em casa, eu sentei na mesa da cozinha com um caderno velho e escrevi: primeiro cliente, alguém conhecido, preço baixo, mostrar serviço, crescer no boca a boca. Eu comecei pequeno, quase invisível. Eu comecei ajudando uma vizinha que tinha um salão de beleza improvisado na garagem e vivia reclamando que o dinheiro entrava e sumia. Eu fiz planilha, organizei as contas, mostrei para ela onde estava o buraco. Ajudei a criar uma lista de produtos, controlar estoque. Em 1 mês, ela viu diferença. Ela me deu um abraço emocionado um dia e falou: Luísa, eu não sabia que eu estava perdendo tanto dinheiro assim. Se não fosse você, eu ia continuar achando que o problema era só o movimento. Você leva jeito para isso, menina. Foi a primeira vez que alguém me pagou por algo que saiu da minha cabeça, do meu conhecimento. Não do meu braço apenas. Foi pouco, mas para mim foi enorme. Eu ficava de noite, depois de cuidar da minha mãe, desenhando coisas num caderno, pensando em formas simples de ajudar negócios pequenos a se organizarem. Eu comecei a pegar mais casos assim. Um mercadinho de bairro, uma loja de conserto de celular, tudo pequeno, tudo perto de casa. Eu não cobrava caro. Quase simbólico. Eu estava aprendendo. Ao mesmo tempo, no trabalho, eu crescia. Eu conseguia segurar as duas coisas porque eu trabalhava muito. Mas eu também comecei a perceber que se eu quisesse mesmo fazer aquilo dar certo, uma hora eu ia ter que escolher. Só que eu ainda não tinha coragem. Não ainda. Enquanto isso, o Rafa sumido. De vez em quando eu via alguma coisa dele por aí. Alguém comentava, uma foto que aparecia, um amigo em comum falando de um projeto grande que a agência estava fazendo. Dava um aperto? Dava. Eu me perguntava se ele alguma vez pensava em mim, mas eu me proibia de ficar stalkeando, porque isso me atrasava. Um dia, uns 2 anos depois de tudo, eu estava indo trabalhar quando, na rua, vi de longe uma figura conhecida. Era ele. Ele estava saindo de uma cafeteria com um grupo de colegas rindo alto. Quando me viu, parou 1 segundo. Eu gelei.
Meu corpo reagiu antes da minha cabeça. Meu coração deu um salto. Ele levantou a mão, como se estivesse em dúvida se devia acenar ou não. Eu fiz um aceno mínimo, quase automático. Passei reta. Eu podia ter parado. Podia ter dito alguma coisa, provocado, perguntado se ele lembrava da mulher que ele abandonou no hospital. Mas eu não falei. E ele também não. Foi melhor assim. Eu segui. Ele seguiu. Só que aquela visão mexeu comigo. Trouxe algumas coisas de volta. Não saudade, mas um incômodo. Uma sensação de que eu ainda tinha muita coisa para resolver dentro de mim. Naquela noite, eu sentei com a minha mãe na cozinha. Ela já estava bem melhor. Ainda fazia acompanhamento, mas estava em remissão. Tinha voltado a costurar um pouco, só para se sentir útil. Mãe? Sei lá. Às vezes eu tenho a sensação que eu ainda tô amarrada naquele passado com o Rafael. Não porque eu goste dele ainda, mas porque eu deixei ele ir embora sem falar tudo o que eu queria, sem me defender, sem mostrar quem eu ia me tornar. Ela sorriu de leve. E por que é tão importante para você mostrar para ele quem você ia se tornar? Eu fiquei em silêncio. Não sei, acho que é ego, né? Ela respirou fundo. Minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Quem te abandonou na pior fase da sua vida não merece ser parâmetro para nada. Nem para o seu sucesso, nem para o seu fracasso. Ele é só um ponto no seu caminho. Você não precisa provar nada para ele, nem para ninguém, só para você mesma. Eu fiquei pensando nisso por dias. Provar para mim mesma, não para ele. Foi aí que uma coisa dentro de mim virou. De verdade. Até ali, em algum canto do meu coração, eu ainda tinha aquela fantasia secreta que muita gente tem, de um dia ficar bem-sucedida, linda, poderosa e encontrar o ex na pior só para ele ver o que perdeu. Você sabe, né? Aquela cena de novela em que a mulher chega num lugar, todo mundo olha e o ex engole seco. Eu não vou mentir. Eu já imaginei isso muitas vezes. Mas naquele momento, com a fala da minha mãe batendo na minha cabeça, eu percebi uma coisa. Se eu vivesse em função dessa cena, eu continuaria presa nele. E eu não queria isso. Eu queria crescer por mim, não para esfregar na cara de ninguém. Foi a partir daí que eu comecei a levar a sério de verdade a ideia da consultoria. Eu juntei um pouco de dinheiro. Fiz um curso barato de aperfeiçoamento em gestão financeira, principalmente focado em micro e pequenas empresas. Assisti horas e horas de vídeos de gente que fazia algo parecido com o que eu queria. Li livro emprestado. Eu comecei a criar um método simples, nada cheio de termo difícil, algo direto, para gente simples como eu, que não tinha tempo de ficar entendendo planilha complicada. Eu criava fichas manuais, organizava a rotina, fazia o dono do negócio sentar comigo, me mostrar entrada, saída, gasto, dívida. Eu perguntei para mim mesma, o que eu gostaria que alguém tivesse feito com a minha mãe quando ela trabalhava como costureira? E eu fiz isso para os outros. A coisa começou a andar. Devagar, mas começou. Os clientes falavam de mim para amigos, e assim meu nome foi se espalhando. Teve uma noite, eu nunca vou esquecer, em que eu voltei para casa depois de visitar um cliente novo, e pela primeira vez me peguei pensando, eu posso viver disso. Não era mais só um bico, não era só um extra, era um caminho. Eu sentei com a minha mãe e falei, mãe, eu tô com medo de arriscar, mas acho que eu quero montar minha própria empresa. Ela me olhou com o maior orgulho do mundo. Você demorou até demais para perceber isso, minha filha. Eu ri. Não é tão simples, mãe. Eu vou ter que largar meu emprego. Não posso fazer os dois para sempre. Se der errado... Ela me interrompeu. E se der certo? Aí eu entendi. Eu não podia ficar ali, paralisada pelo medo. Eu comecei a me planejar. Não foi do dia para a noite. Foram meses organizando reserva de emergência, quitando o máximo possível das dívidas antigas, deixando as contas da casa num mínimo gerenciável. Eu conversei com meu chefe. Expliquei tudo. Ele me surpreendeu. Luísa, eu sabia que esse dia ia chegar. Eu vi você crescer aqui dentro. E eu sei que você não é do tipo que se contenta com pouco. Vai, mas vai direito. Se não der certo, a porta aqui continua aberta para você. Aquilo me deu um alívio enorme. Eu pedi demissão. No dia que eu saí da escola, eu estava com medo, claro, mas também tinha um orgulho enorme de mim. Eu estava escolhendo a minha vida. Eu abri meu CNPJ. Dei um nome simples para minha empresa.
Comecei formalmente a prestar consultoria administrativa e financeira para pequenos negócios. Eu não tinha sala, não tinha equipe, não tinha nada sofisticado. Eu atendia de maneira presencial, indo em cada cliente. E também atendia online quando dava. O começo foi uma loucura. Teve mês bom, teve mês péssimo, teve dia que eu pensei em desistir. Mas, no geral, a curva era de crescimento. E mais importante, eu me sentia viva. Eu via na prática, diante dos meus olhos, gente simples melhorar de vida, pagar dívida, respirar, crescer. Eu sabia o que era isso. Eu tinha estado ali. Com o tempo, eu comecei a crescer não só em quantidade de clientes, mas em qualidade. Pequenas empresas um pouco maiores começaram a me procurar. Pequenas redes, franquias, profissionais liberais com mais volume. Eu tinha algo que muitos teóricos não tinham. Eu falava a língua de quem estava do outro lado. Eu não vinha de uma família rica. Eu não tinha feito faculdade caríssima. Eu sabia o que era contar moeda. Isso criava confiança. Eu comecei a ganhar mais do que eu imaginava. Eu consegui reformar a casa da minha mãe, pagar um plano de saúde melhor para ela, levar ela para fazer exames mais tranquilos, dar conforto e, sim, fui cuidando também de mim. Comprei roupas novas, nada extravagante, mas coisas que me vestiam como a mulher que eu estava me tornando. E principalmente eu comecei a fazer terapia. Eu precisava. Porque por mais que a vida estivesse melhorando, eu carregava muita coisa presa. Medo do abandono, medo de ser um peso para os outros, senso de responsabilidade exagerado, culpa em descansar. Minha terapeuta, a Ana, foi fundamental. Ela me ajudou a enxergar que eu não era a menina abandonada no hospital pelo namorado. Eu era a mulher que sobreviveu a isso, que cresceu, que fez a própria história. Um dia, na terapia, ela me perguntou: "O que você sente quando pensa no Rafael hoje?" Eu parei, pensei, respirei. Não sei explicar, acho que dó, mas não é dó de mim, é dó dele mesmo. Parece que ele ficou preso numa versão medrosa dele. E eu fui obrigada a crescer. Eu tive medo, mas fui. Ela sorriu. Isso é maturidade, Luísa. Eu nunca tinha pensado nisso. Maturidade. Alguns anos se passaram. Minha empresa foi crescendo de forma estruturada. Eu comecei a contratar gente. Primeiro uma assistente, depois mais uma, depois um estagiário, depois uma analista. Eu aluguei uma sala pequena num prédio comercial bem no centro da cidade. E fui ampliando. Até que chegou um momento em que aquela sala já não comportava mais. Eu precisava de mais espaço. Foi aí que o mundo deu aquela girada irônica. Aquele tipo de volta que a vida dá e a gente nunca imaginaria. Um dia, eu recebi uma ligação de um cliente grande, majoritariamente maior do que todos que eu atendia. Era uma empresa que tinha várias filiais espalhadas pela cidade e pela região. Eles estavam com problemas graves de gestão administrativa em várias unidades. Me convidaram para uma reunião na sede administrativa. Eu fui. Cheguei lá, sentei numa sala grande de reunião, com café quentinho, ar-condicionado no ponto, uma mesa comprida. O diretor da empresa, um homem de uns 50 anos, me explicou a situação. A gente cresceu rápido demais e a parte administrativa ficou para trás. A gente precisa de alguém que dê uma organização geral. Eu ouvi falar muito bem do seu trabalho, principalmente com empresas pequenas, e eu acho que o que você faz cabe aqui também. A proposta era grande, não só em responsabilidade, em valor também. Eu voltaria para casa naquele dia com um contrato que mudaria de vez o patamar da minha empresa. Eu aceitei. Só que o mais incrível veio depois. Esse contrato exigia que eu reorganizasse processos em várias unidades ao mesmo tempo. Eu precisava de uma base maior. Não dava mais para ficar numa salinha apertada. Eu precisava de um espaço novo. Mais salas, mais estrutura. Foi aí que um amigo meu, que trabalhava com imóveis comerciais, me ligou. Lu, eu tô com uma oportunidade aqui. Um prédio inteiro vai entrar para venda. O dono atual está se desfazendo de alguns imóveis para investir em outro lugar. São 8 andares, localização ótima, no centro. Antigo, mas bem conservado. Dividido em várias salas. Hoje está todo alugado. A renda de aluguel praticamente paga o valor da parcela de financiamento. Para alguém que queira investir, é excelente. Eu ri na hora, quase por reflexo. Um prédio inteiro? Fala sério, João. Eu tô crescendo, mas não cheguei nesse nível, não. Ele insistiu. Eu não tô falando para você comprar amanhã.
Tô falando que é uma oportunidade. Só olha, sem compromisso. Vai que... Eu hesitei, mas fui. Eu acompanhei o João até o prédio e quase parei na calçada quando levantei o olhar. Eu conhecia aquele prédio, não porque eu já tivesse entrado nele, mas porque eu já tinha ficado muitas vezes do lado de fora, esperando o Rafa sair do trabalho. Era o prédio onde a agência de publicidade que ele trabalhava estava instalada. Na hora, meu coração deu um salto estranho. Nostalgia misturada com susto. Eu não esperava por aquilo. Era como se o passado tivesse materializado na minha frente. É esse aqui, ó, o João mostrou. O edifício era antigo, mas bonito. Fachada de vidro em alguns andares, mármore no térreo. A portaria tinha sido reformada recentemente. Eu lembrei das vezes em que eu ficava ali na calçada, olhando para cima, imaginando em qual andar o Rafa estava. Lembrei de quando eu mandava mensagem. Já desceu? Ele sempre demorava um pouco. Às vezes nem me avisava. Eu ficava lá esperando, olhando gente entrando e saindo, imaginando como seria trabalhar num lugar assim. E agora, eu estava ali para ver a possibilidade de comprar o prédio inteiro. Eu quase quis ir embora, tive medo da coincidência, mas eu respirei fundo e entrei. O porteiro não me reconheceu. Claro, já fazia anos, e eu tinha mudado. Muito. O João me apresentou como possível compradora. O administrador do prédio veio nos acompanhar, subimos. Olhei os corredores, as placas nas portas, escritórios de advocacia, contabilidade, agência, clínica, escola de cursos. Gente indo e vindo. Eu vi a porta da agência onde o Rafa trabalhava. Só de ver o logo, meu coração apertou. Não de amor, de memória. Eu me via ali, alguns anos antes, com o coração na mão, esperando alguém que não tinha coragem de ficar comigo na pior fase. E me comparei comigo mesma naquele dia. Eu não era mais aquela moça. Eu ouvi o administrador falando sobre os valores, o preço do prédio, as condições de financiamento, a renda de aluguel, os contratos vigentes. No começo, parecia absurdo para mim imaginar comprar algo daquela proporção. Era muito, era grande demais. Só que a matemática não mentia. Com o contrato grande que eu tinha fechado, com o faturamento atual da minha empresa, com o histórico financeiro organizado e com o parcelamento oferecido, dava. Não ia ser fácil, não ia ser leve. Era um compromisso gigante, mas era possível. Eu passei dias fazendo conta, projeção, simulação, mostrei tudo para minha equipe contábil, conversamos com o banco, negociamos e num determinado momento eu percebi. Se eu não aproveitasse aquela chance, eu provavelmente ia me arrepender pelo resto da vida. Não por causa do Rafa, não por causa do simbolismo de ser o prédio onde ele trabalhava, mas porque era um passo enorme na minha trajetória. Era sair de consultora para também ser investidora. Era construir patrimônio de verdade. Eu sentei com a minha mãe, como sempre fazia quando algo importante acontecia. Mãe, eu tô com uma proposta louca. Ela riu. Você já me acostumou com suas loucuras. Fala. Tem um prédio à venda, inteiro, comercial e eu posso comprar. Não à vista, claro, mas com financiamento. Os aluguéis praticamente pagam a parcela e ainda sobra. É um investimento muito bom, mas é um passo gigante, é compromisso, é responsabilidade. Ela me olhou com aquele olhar que atravessa em gente. Você confia em você? Eu respirei. Confio. Então, por que não? Porque acho que no fundo eu ainda tenho medo de ser quem eu posso ser, de ocupar o espaço que eu posso ocupar. Ela segurou minhas mãos. Luísa, você já segurou minha mão quando eu estava entre vida e morte. Já segurou conta de luz atrasada sem saber se ia conseguir pagar. Já segurou seu próprio coração quebrado sem ninguém para te abraçar. Você já segurou tanta coisa pesada. Um contrato de financiamento não é nada perto do que você já viveu. Eu ri, emocionada. Você fala fácil assim porque não é você que vai assinar lá no banco, né, mãe? Ela sorriu. Eu sou sua sócia emocional. Assino aqui, ó. E apertou minha mão mais forte. Eu decidi. Eu ia comprar. Eu lembro do dia em que eu sentei na cadeira do gerente do banco com uma pilha de documentos. Contratos, declarações, comprovantes. Era uma papelada sem fim. O gerente me olhou de um jeito que eu nunca esqueci. Luísa, eu vejo muita gente entrar aqui querendo financiamento para isso, para aquilo, sem ter noção do que está fazendo. Você sabe exatamente o que está assumindo. Eu vi seu dossiê. Eu vi seu histórico. Você é organizada.
Você tem potencial de crescimento ainda maior. Eu não tenho receio de aprovar isso. Quando ele virou o papel e apontou o lugar para assinar, minha mão tremia. Mas eu assinei. Ao sair do banco, com a caneta ainda quente, eu sentei no carro e chorei. Chorei pela menina que um dia foi deixada no hospital. Chorei pela mulher que naquela tarde tinha acabado de comprar um prédio inteiro. O prédio ficou em processo de transferência por alguns meses. Muita burocracia. A gente fazia visita, avaliava estrutura, organizava documentos. Até que, enfim, tudo foi concluído. Eu me tornei oficialmente proprietária do edifício comercial, onde o meu ex trabalhava. E até aquele momento ele não fazia ideia. Eu não contei para ninguém que pudesse levar a informação até ele. Eu não postei nada em lugar nenhum, não fiz anúncio, não espalhei. Sabe por quê? Porque naquele ponto eu já tinha entendido que o que importava não era ele saber. Era eu saber quem eu era. Era minha mãe saber. Era minha equipe saber. Era a vida que eu estava construindo. A cereja do bolo era a coincidência. Só isso. Mas a vida às vezes gosta de espetáculos. Gosta de colocar pessoas em cenas que parecem ensaiadas. E foi assim que chegou o dia. O dia em que o Rafa descobriu. Eu precisei ir ao prédio para uma reunião com o administrador interno e com alguns inquilinos, para apresentar os novos termos de contrato, explicar que o proprietário havia mudado, tirar dúvidas. Era uma reunião geral, marcada para uma terça-feira de manhã, na sala de convivência do segundo andar. Cada sala do prédio recebeu um aviso, por e-mail e fisicamente, convidando um representante para participar. Eu cheguei um pouco antes. Entrei pela portaria com outra postura. Não mais como a namorada que espera o namorado sair do trabalho. Não mais como a moça tímida que olha para cima com admiração. Eu entrei como dona. Não no sentido arrogante, mas no sentido literal. Eu era a dona daquele espaço. Eu cumprimentei o porteiro, que nem fazia ideia de quem eu era. Assinei o livro apenas como Luísa Almeida, proprietária. Subi. A sala de convivência era ampla. Tinha algumas cadeiras, uma mesa, café. O administrador, o Marcelo, ajeitava tudo. Tá pronta? Ele perguntou. Tô, eu respondi. Meu coração estava acelerado, não pelo que você imagina, mas pelo peso da responsabilidade. Começaram a chegar representantes das empresas. Um advogado, uma médica, uma dona de curso de idiomas, um contador e, alguns minutos depois, um rapaz de camisa social azul, pasta na mão, expressão concentrada. Era o Rafael. Quando ele entrou pela porta, eu senti o tempo desacelerar. Ele não me viu de primeira. Estava falando com alguém no celular. Se posicionou num canto, guardou a pasta, terminou a ligação. Eu fiquei ali, sentada na mesa principal com o coração batendo forte. Não porque eu ainda o amasse, muito longe disso, mas porque o passado tinha entrado pela porta ao vivo, em carne e osso, num momento simbólico demais para ser ignorado. O Marcelo começou a reunião. Bom dia, pessoal! Obrigado pela presença de todos! Como alguns de vocês já sabem, o prédio passou recentemente por um processo de transferência de propriedade. Hoje, a ideia é que a nova proprietária se apresente, que a gente alinhe algumas questões e tire dúvidas. Eu senti que os olhos de algumas pessoas se voltavam para mim. O Rafael ainda mexia na pasta, distraído. O Marcelo continuou. Então eu queria pedir uma salva de palmas para Luísa Almeida, que agora é a proprietária do edifício. Ela vai falar um pouco com vocês. Quando ele disse meu nome, o Rafa congelou. Eu vi. Foi como se uma corrente elétrica tivesse passado pelo corpo dele. Ele levantou o olhar, devagar, como se tivesse medo de confirmar o que tinha ouvido. Os nossos olhos se encontraram, em público, numa sala com umas 20 pessoas. Ele me reconheceu na hora. O rosto dele mudou. Surpresa, desconforto, incredulidade. Uma mistura difícil de descrever. Eu mantive a postura. Minha voz quase falhou, mas eu segurei. Bom dia, gente! Eu comecei a falar, olhando em volta, tentando não focar só nele. Eu sou a Luísa, e, como o Marcelo falou, a partir de agora eu sou a proprietária do prédio. Antes de tudo, quero agradecer a presença de vocês. Eu sei que todo mundo tem uma rotina corrida, então eu vou tentar ser bem objetiva. Eu expliquei que não queria fazer mudanças drásticas de imediato, que os contratos existentes seriam respeitados, que o objetivo era melhorar a estrutura do prédio aos poucos, talvez investir em modernização de algumas áreas, segurança,
fachada. Enquanto eu falava, eu sentia o olhar do Rafa queimando em mim, mas eu não olhei diretamente para ele. Não ainda. Quando terminei a apresentação inicial, abri para perguntas. Alguns inquilinos perguntaram de valores, de prazo, de manutenção. Eu respondi com segurança. Eu sabia do que estava falando. Teve uma hora em que o representante da agência onde o Rafa trabalhava levantou a mão. Para minha surpresa, era ele. Bom dia, ele disse, a voz um pouco trêmula. Eu sou o Rafael, da agência do quinto andar. Eu ouvi algumas lembranças antigas da minha própria voz dizendo "Oi, amor" nas memórias. Mas a mulher que estava ali naquela sala não dizia mais isso. Eu queria saber se tem alguma previsão de reforma do elevador, porque eventualmente ele tem dado uns trancos. E a gente acaba levando o cliente lá em cima, né? A imagem conta. Ele estava tentando ser profissional. Eu respeitei. Sim, Rafael. A reforma do elevador é uma das prioridades que a gente tem. Inclusive, já estamos em contato com uma empresa para orçamento. Assim que tiver algo mais concreto, a administração comunica a todos vocês. É uma preocupação minha também. Ele assentiu sem saber muito onde colocar as mãos. A reunião seguiu mais alguns minutos. No fim, o Marcelo agradeceu a todos. Aos poucos, as pessoas foram se levantando, pegando suas coisas, saindo. Eu recolhia alguns papéis quando senti uma sombra se aproximando. Era ele. Lu... Ele falou meu apelido num tom baixo. Por um segundo, umas versões antigas de mim se remexeram por dentro. Mas passaram. Eu levantei o olhar, olhei de frente. Rafael. Ele parecia menor do que eu lembrava. Não em altura, mas em postura, em presença. Talvez fosse só a perspectiva. Talvez eu é que tivesse crescido. Você... Ele começou, mas não sabia como continuar. Ele olhava em volta, desconfortável. Você é a dona do prédio. Eu completei com naturalidade. Sou. Ele engoliu em seco. Eu não fazia ideia. Eu imagino que não. Eu respondi. Por alguns segundos ficamos em silêncio. Aquilo podia virar uma cena de novela, com gritos, acusações, jogadas de passado na cara. Mas não virou. Ele quebrou o silêncio. Lu, eu... Posso falar com você um minuto? Em particular? Eu pensei. Eu não devia nada a ele. Não tinha obrigação de conversar. Eu podia simplesmente dizer que estava ocupada, que não dava e virar as costas. Mas, lá no fundo, tinha uma parte de mim que queria fechar aquele ciclo de vez. Não por vingança, mas por encerramento. Pode, eu falei, mas vai ser rápido. Eu tenho outra reunião daqui a pouco. A gente se afastou um pouco da sala. Fomos para um canto mais discreto do corredor. Pessoas passavam, ia e vinha, mas ninguém prestava atenção na gente. Ele me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Mistura de arrependimento, surpresa, talvez vergonha. Você tá diferente, ele disse. Eu sorri de leve. Faz tempo, Rafael, as pessoas mudam. Eu soube da sua mãe na época. Quer dizer, eu soube que ela estava doente. Mas eu nunca soube o desfecho. Ela tá bem? Eu respondi, sem deixar ele completar. Em remissão, faz acompanhamento, mas tá viva. E te mandaria tomar juízo se te visse hoje. Eu acrescentei, sem conseguir segurar a ironia. Ele abaixou a cabeça. Eu mereço, falou. Eu não respondi. Ele continuou. Eu sei que eu fui um covarde. Não precisa me poupar. Eu saí na pior hora. Eu sei disso. Eu já repeti essa cena 1000 vezes na minha cabeça. Eu fui um idiota. Um egoísta. Eu respirei fundo. Foi? Ele pareceu surpreso com a objetividade. Eu não vou negar isso, Rafael. Você foi. Você me deixou no momento em que eu mais precisava. Eu tive que aprender a sobreviver sem você. E, no fim das contas, foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Ele franziu a testa. A melhor? Sim, eu respondi. Porque se você tivesse ficado por pena, por culpa ou por medo de sair como o vilão, talvez eu tivesse me apegado a uma relação que não me sustentaria na hora que eu precisasse. Eu aprendi que eu não precisava de alguém que me largasse naquele estado. Eu aprendi a me bastar. Ele respirou fundo, visivelmente atingido. Eu nunca tive coragem de te procurar depois. Eu tinha vergonha. Passei muito tempo me perguntando como você estava. Se você tinha me perdoado, se tinha seguido em frente. Segui, eu disse. Ele sorriu um sorriso triste.
Dá pra ver. E olhou em volta como quem olha o prédio com outros olhos. Houve um momento em que eu fantasiava com isso, sabia? Eu falei, decidindo abrir um pouco. Eu me imaginava um dia bem-sucedida, passando de carro em frente a alguma agência que você tivesse e te vendo triste e derrotado. Eu queria que você sentisse um pouco do que eu senti. Só que, com o tempo, eu fui entendendo que viver em função disso era continuar presa a você. E eu não queria mais. Ele me olhou com sinceridade. Eu entendo se você me odiar até hoje. Eu pensei antes de responder. Eu não te odeio, Rafael. Eu cresci. Eu não tenho mais energia para odiar alguém por tanto tempo. O que eu tenho é uma memória amarga, mas também gratidão. Gratidão? Ele repetiu confuso. Sim, gratidão, porque quando você saiu, você me obrigou a olhar para o espelho e perguntar quem eu era. O que eu aceitava, o que eu queria. Eu fui para o fundo do poço. E lá embaixo, eu achei um degrau. Fui subindo, um por um. A Luísa, que está aqui hoje, não existe, apesar de você ter me abandonado. Ela existe também por causa disso. Porque eu precisei aprender a andar sem suas mãos. E, no fim das contas, eu descobri que eu corro melhor sozinha do que carregando alguém que não quer correr comigo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu via o que eu falava batendo nele. Eu sinto muito, ele disse finalmente. Sério, eu sei que não muda nada hoje. Eu sei que não apaga, mas eu precisava falar. Você não precisava, eu respondi. Mas eu entendo que isso é mais importante para você do que para mim. Ele pareceu murchar um pouco, mas não de um jeito que me desse prazer. Eu não estava ali para humilhar. Eu estava ali, inteira. E você, tá bem? Perguntei por educação. Ele me olhou meio surpreso por eu perguntar isso. Tô na medida do possível. O trabalho continua puxado, a agência cresceu um pouco, mas eu confesso que quando te vi lá na frente, com o papel de proprietária, eu tomei um choque. A última imagem que eu tinha sua era você, destruída, no hospital, cansada, chorando. E agora, você tá... Ele procurou a palavra. Firme, eu sugeri. Firme, ele repetiu. Você parece leve, mesmo com toda essa responsabilidade. Eu sorri. É que depois que você aprende a carregar certas dores, conta, papel, contrato, pesa menos. Ele respirou fundo. Lu, você comprou esse prédio, por acaso, ou... Se você tá perguntando se eu comprei esse prédio por vingança, não. Eu falei, olhando nos olhos dele. Eu comprei porque fazia sentido para minha trajetória, porque era um investimento inteligente, porque cabia nos meus planos. O fato de ter sua agência aqui dentro é só coincidência. Quase um detalhe. Eu vi uma mistura de alívio e humilhação nos olhos dele. Era como se ele tivesse esperado que tudo aquilo girasse em torno dele. E, quando descobriu que não girava, foi mais pesado do que se girasse. E essa era a verdade maior. A maior reviravolta da minha história não era eu ter comprado o prédio onde meu ex trabalhava. A maior reviravolta era o fato de, quando isso aconteceu, ele já não ser mais o centro de nada na minha vida. Eu continuei. Se fosse a Luísa de anos atrás, talvez eu tivesse comprado só para esfregar na sua cara, só para dizer, olha onde eu cheguei. Mas hoje, sinceramente, eu não sinto essa necessidade. O meu sucesso não é um recado para você. É um presente para mim, e para minha mãe, e para as pessoas que eu ajudo. Ele abaixou a cabeça emocionado. Você virou uma mulher incrível, Lu. Eu respirei. Eu sempre fui. Você só não conseguiu enxergar. E tudo bem, não era seu papel. Ele ergueu o olhar com os olhos marejados. Eu não chorava. Eu já tinha chorado por ele o suficiente na vida. Eu espero que você seja feliz de verdade, ele disse. Eu sou, respondi. E espero que você aprenda a ser menos covarde com as pessoas que cruzarem sua vida daqui pra frente. Que você não fuja sempre que alguém precisar de você de verdade, porque se você continuar fazendo isso, você vai passar pela vida sem construir nada que realmente importe. Ele assentiu, engolindo seco. Eu vou lembrar das suas palavras. Eu olhei o relógio. Eu preciso ir. Tenho outra reunião. A partir de agora, qualquer questão da sua agência com relação ao prédio, você pode tratar direto com o Marcelo ou com a administração. Claro, se for algo mais sério, ele me passa. Mas,
Pessoalmente, eu acho que a nossa pendência está encerrada. Ele respirou fundo. Eu acho que nunca vou conseguir te agradecer por ter me ouvido hoje, mesmo que você não precisasse. Obrigado, Lu. Eu dei um meio sorriso. Cuida da sua vida, Rafael. E não esquece, sucesso que é de verdade não precisa ser medido pelo olhar de ninguém do passado. Eu me afastei. Voltei para a sala. Peguei meus papéis. Cumprimentei o Marcelo. Desci pelo elevador. Quando a porta do elevador se fechou, eu me vi refletida no espelho interno. Olhei para mim mesma. Não vi mais a garota desesperada, nem a namorada carente, nem a mulher abandonada. Eu vi alguém inteira. Ao sair na portaria, o sol bateu no meu rosto. O mesmo sol que um dia bateu em mim quando eu esperava do lado de fora, com o coração na mão, o Rafa descer do trabalho. Mas agora eu não estava esperando ninguém. Eu era a dona daquele lugar. E mais importante, eu era a dona de mim. Naquela noite, sentei na mesa da cozinha com a minha mãe, como sempre. Como foi lá? Ela perguntou curiosa. Eu respirei fundo. Foi simbólico. Você encontrou ele, né? Ela perguntou, nem precisando eu dizer. Encontrei. E aí? E aí, ele descobriu que a ex que ele largou no hospital agora é a proprietária do prédio onde ele trabalha. Eu falei com um sorriso sincero. Mas, mãe, a parte mais importante não é essa. Ela me olhou atenta. A parte mais importante é que quando eu olhei para ele, eu não senti vontade de provar nada. Eu só tive certeza de que eu cresci, de verdade, sem precisar esmagar ninguém, sem precisar me vingar. Eu cresci, porque eu escolhi crescer. A minha mãe sorriu. Um sorriso cheio de orgulho. É isso que eu sempre quis para você, minha filha, que você se enxergasse do tamanho que sempre foi. Naquele dia, eu dormi em paz. Nos dias seguintes, a vida seguiu. A agência continuou como inquilina. O Rafael, de vez em quando, cruzava comigo em algum lugar do prédio. A gente se cumprimentava com um aceno educado, como dois adultos que um dia tiveram uma história, mas seguiram em frente. Eu não fiquei reparando se ele me olhava diferente, se ele se arrependia, se ele sofria. Não porque eu fosse fria, mas porque, sinceramente, tinha muita coisa para cuidar, muito projeto para tocar, muita gente para ajudar, muito futuro para construir. Eu aprendi que a verdadeira reviravolta não é quando você faz alguém pagar pelo que ele te fez. A verdadeira reviravolta é quando aquilo que a pessoa te fez deixa de te definir. Quando a pior fase da sua vida vira só um capítulo e não o livro inteiro. O Rafael fez parte de um capítulo meu. Um capítulo importante, dolorido. Mas não foi ele que escreveu minha história. Fui eu. Com o abandono, com o medo, com a doença da minha mãe, com o cansaço, com o desespero. Mas também com a coragem, com os estudos, com cada cliente que eu ajudei, com cada madrugada em claro planejando, com cada passo que eu dei morrendo de medo, e mesmo assim, dei. Tudo isso me trouxe até ali. A mulher que começou essa história como a ex que foi largada na pior fase da vida não é a mesma que termina. Hoje, eu sou a mulher que foi abandonada, sim, mas que também foi corajosa, determinada, organizada, humana. Sou a filha que não desistiu da mãe. Sou a profissional que não aceitou viver pequena. Sou a dona do prédio. Mas, mais importante, sou a dona da minha própria narrativa. E se algum dia alguém te abandonar na pior fase da sua vida, lembra disso. Você pode usar essa dor para se destruir, ou para se reconstruir. Eu não comprei aquele prédio para me vingar. Eu comprei porque eu finalmente entendi que eu tinha o direito de ocupar o espaço que sempre foi meu. A única coisa que o Rafael fez naquele dia foi ser obrigado a ver, com os próprios olhos, uma verdade que já existia há muito tempo. Eu não precisava dele para ser grande. Eu só precisava de mim e da coragem de assumir quem eu realmente era.